Oi, gente, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar sobre vestibular mais uma vez por aqui, né? E falta 2 meses pro Enem, e agora o que fazer? Você está perdido, você ainda tem solução, então vamos lá, né? Primeiramente, eu quero te falar que se você ainda não estudou nada, você não é o único, tem várias pessoas que também estão passando por isso, sabe? Tipo, esse ano foi um ano que ninguém tava esperando pandemia e um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitas pessoas tiveram perdas. E teve muita gente que simplesmente não teve perda, mas também não conseguiu se animar e tudo mais, muita coisa ruim acontecendo, isolamento social e todas essas coisas. Então relaxa que você não é o único, mas você tem que correr sim atrás do seu prejuízo agora. Faltam 2 meses para o Enem, dá pra passar? Depende do que você vai fazer com esses 2 meses faltando e depende de que curso você quer. Então vamos lá, né? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Primeiramente eu vou começar falando para aquelas pessoas que já estão estudando desde o começo do ano. Se você está estudando desde o começo do ano, já respondeu bastante exercício, tá com a revisão em dia, então você não vê a hora do Enem chegar com certeza. Você só fica pensando, meu Deus, quando esse vestibular vai chegar, não aguento mais, não sei o quê. Então o que você vai fazer agora basicamente é revisar tudo que possível, sabe? Você vai elaborar um método de revisão e vai revisar tudo que dá pra revisar e você também vai responder as provas antigas. De preferência, simulando o dia da prova como ele realmente vai ser. Lembrando que o Enem em 2021, né, que no caso seria 2020, mas enfim, vai ser só no ano que vem, serão feitos com o uso da máscara. Então, gente, você vai precisar usar máscara, você vai ficar ali 5 horas de máscara, então é muito bom você já ir simulando isso. O que você vai fazer? Você vai imprimir as provas antigas. Ah, Emily, mas eu não tenho dinheiro para imprimir as provas antigas. Então você vai baixá-las. Se você puder imprimir, melhor ainda, mas se você não puder, não tem problema. Se você tiver um celular aí, já dá pra baixar elas. E aí você vai respondendo, né? Você vai marcando no papel, só pra dizer que tá marcando lá no como se fosse no dia, sabe? E aí você vai levar o que você levaria no dia da prova, sabe? Caneta preta ou caneta azul. Não, caneta azul não. É nem caneta preta. Azul é FUVEST. Enfim, pois é, caneta preta, uma garrafinha de água, o lanchinho de leves, enfim. E aí não toca no celular, porque no dia do Enem você não vai estar tocando no celular. E aí você vai colocar a máscara e vai simular o dia da prova. Aí você vai responder provas antigas. Gente, é muito bom responder provas antigas. Responder provas antigas é bom não só porque você já se prepara ali pro dia, já tem uma noção de como que vai ser, mas também porque você se acostuma com aquele método de perguntas do vestibular. No caso, o Enem, ele tem um modo Enem de perguntar, sabe? Então, quando você já está acostumado com a forma que ele pergunta, você dificilmente vai cair numa pegadinha, porque você já sabe, já tô acostumado a responder provas do Enem, então eu sei que isso aqui é uma pegadinha e tudo mais. Então é muito importante responder provas antigas. E também com as provas antigas você vai ver o que você tá fazendo de errado, qual o assunto que você tá mais errando. E, gente, é muito importante fazer prova antiga e corrigir a sua prova, tá? Você responde a prova e depois você vai ver o gabarito, vai ver o que você tá errando, o que você tá acertando. O que você tá acertando, ótimo, beleza, você acertou por quê? Porque você sabe o que você chutou. Se você souber, ok. Se você chutou, gente, é muito importante dar uma revisada naquele conteúdo. Agora, os conteúdos que você não soube, às vezes você sabia, mas errou a questão, presta muita atenção. Por que você errou? Foi porque você foi afobado? Ou foi porque você ficou em dúvida entre uma questão, uma certa e errada, marcou errada? Então tem que ver tudo isso, ainda dá tempo de fazer isso, então faça. E para aquelas pessoas que não estudaram nada, ou então que estudaram pouco, ou que por algum motivo começaram um ano estudando e aí pararam. No meu caso, eu comecei o ano assim muito focada, sangue no olho, sabe, tipo, pronta pra detonar a prova e tudo mais. E muito focada, né, assistindo vários vídeos do Jubilu, que eu amo inclusive, e meu cabelo tá todo lançado. E quando chegou mais ou menos em março, começou a pandemia. 17 de março é o dia que saiu o resultado dos treineiros e foi o dia que parou de ter aula. E eu lembro como se fosse ontem, sabe? E aí a escola anunciou que ia ser 1 mês sem aula, né? Eu fiquei, nossa, 1 mês sem aula, vou aproveitar muito, vou estudar bastante, não sei o quê. E eu realmente estudei muito, gente, estudei bastante. E aí a situação foi piorando, coronavírus foi, né, se alastrando por toda parte, e enfim. E aí não ia mais ter aula de jeito nenhum, não sabia nem se ainda ia ter aula esse ano, e realmente não vai mais ter aula presencial esse ano. Enfim, e aí eu fiquei muito desanimada, tipo, os 2 primeiros meses foi, tipo, foco total, muito estudo, não sei o quê. Depois eu fiquei meio desanimada, eu já tava triste, ansiedade a mil, não tava conseguindo dormir direito, uma loucura. E aí, aos poucos, né, tipo, agora em agosto, setembro, eu fui voltando a esse ritmo de estudos. Porém, agora no mês de novembro, eu mudei o método de estudos, porque não tava funcionando mais direito. E eu vou falar sobre esse método de estudos pra vocês. Se você estudou poucos assuntos, ou então se você não estudou nada, então você vai seguir também esse método, que a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar os assuntos que mais caem. Se você não vai fazer Enem, mas você vai fazer outro vestibular, que é daqui a 2 meses, pesquisa os assuntos que mais caem nesse vestibular, tá? Eu vou deixar aqui embaixo um link com os assuntos que mais caem no Enem.
E vocês podem estar achando esse link também em outros lugares. E vai ter lá, né? Vai ter tipo, mais ou menos 7, 8, 9 assuntos por matéria. No caso, português, 8 assuntos. Matemática, outros 8 assuntos, entendeu? E aí você vai focar no que mais cai no vestibular. Agora não adianta mais você querer estudar o primeiro assunto, o segundo, o terceiro, o quarto, até chegar no último, porque não vai mais dar tempo. Agora o foco é você estudar o que mais cai, pra poder, né, chegar na hora da prova e você não ficar todo ferrado, não sei o que e tal, e você pelo menos acertar mais do que você acertaria se você continuasse com um método de estudo que não é o de estudar o que mais cai. O certo seria estudar tudo, mas como agora não dá mais tempo, então é muito importante focar no que mais cai. Depois que você já tiver pesquisado o que mais cai, você vai anotar numa folha, no seu caderno, quais são os assuntos que caem mais em cada matéria. Geografia, cai bastante geopolítica, impactos ambientais, e você vai anotando, e tudo isso, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês como eu fiz. E aí, depois o que você vai fazer é pegar quantas semanas de estudo falta até o dia do vestibular. Quando eu for postar esse vídeo, vai ser dia 16 de novembro, então 17 vai ficar faltando exatamente um mês. Então vocês têm aí 9 semanas para estudar, gente. 9 semanas parece pouco, mas em 9 semanas vocês podem mudar absolutamente tudo, tá? Tudo mesmo, então dá pra estudar bacana durante esse período, se você estudar da forma certa, é isso que importa. E aí, depois de você ter anotado quantas semanas falta, você vai fazer o quê? Você vai fazer o método de estudos para aquelas semanas, né? E assim que você tiver anotado o que mais cai por cada matéria, e você também ter feito, você também ter anotado quantas semanas faltam de estudo, você vai fazer o cronograma da matéria por dia. O que é isso? É aquele calendário, tipo como aqueles cronogramas de escola, aqueles horários de escola, sabe? Que você, segunda-feira tem português, matemática e inglês. Tipo isso, sabe? Então você também vai fazer isso, porque se você for, hoje é terça-feira, hoje eu vou estudar... vou estudar biologia hoje, sabe? Tipo, gente, isso não funciona. Você tem que ter um horário ali de estudos fixo pra você estudar todos os dias, porque se você for simplesmente deixa a vida me levar, isso não vai dar certo, você vai ter prejuízos, você vai acabar estudando só aquilo que você tem mais afinidade e vai deixando o que você tem menos afinidade de lado. Lembrando que às vezes a gente tem mais afinidade, por exemplo, com história, mas o curso que você quer, a área que mais pesa é, sei lá, matemática, biologia, então não adianta nada você estar focando em história, sendo que o que pesa mais não é história. Então, foca nisso. Uma outra coisa que você vai fazer depois de já ter feito isso, depois de já ter visto, segunda-feira eu vou estudar português, matemática e geografia, é ver quantas matérias você vai estudar segunda-feira, quantas matérias você vai estudar terça. Eu recomendo ali no máximo 3, mas se você tiver mais disponibilidade, quiser estudar 4, 5, ok, tá, você que sabe. Porém, eu acho 3 muito bom, porque não fica aquela coisa pesada e caso você demore mais a entender o assunto, você vai ter mais tempo para entender, para pesquisar sobre aquele assunto, para estudar sobre ele. E no caso de pessoas que estão estudando também, por exemplo, você está no ensino médio, está no segundo ano, no terceiro, sei lá, no primeiro, não sei. Enfim, e você também está estudando para o vestibular separadamente, nem sempre vai ser bom você colocar muitas matérias por dia, porque aquilo vai tomar muito seu tempo e você vai acabar deixando de fazer as coisas que também tem que fazer para a escola, as coisas que também tem que estudar, né, para a escola. Então, tem que ver isso aí também. Então eu vou estar mostrando pra vocês o meu cronograma como ficou essas matérias. Como eu disse pra vocês, ficou 3 matérias por dia. E no caso, no domingo, eu estudo só a aula do GEP, né, que é Guia do Estudo Perfeito, uma matéria do Descomplica, e que é uma matéria maravilhosa, que dá dicas para estudante e tudo mais, dá uma motivação, o professor maravilhoso. E eu faço simulados. Eu já vou começar a fazer simulados, né, a partir dessa semana. Quando eu postar esse vídeo, eu já fiz o primeiro simulado, que no caso agora esse mês eu vou começar a fazer o simulado Fulvestre. E, enfim, é isso. Vou simular, tipo, todos os dias, o dia da prova, sabe? Tipo, de 1 hora até 5, que é o horário de vestibular. É o horário das provas, né? O horário que ocorrem as provas de vestibular. Então, é basicamente isso, tá, gente? E aí, depois de já ter feito isso, você vai ver o método de estudos, que é o que eu tava falando ainda agora. Então, como é que você vai estudar? Você também vai usar esse método de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, estudar matérias, e quando chegar no domingo, você vai fazer o simulado, vai dar uma revisada, sabe? Então é muito importante. E, gente, nessa reta final é bom você focar em muitos exercícios. Quanto mais exercício você fizer, melhor. O método de estudos que eu uso é basicamente o de assistir videoaula, depois fazer o resumo e depois fazer o exercício e às vezes dar uma lida no conteúdo, sabe? Então é muito importante, não adianta você, nossa, eu assisti a videoaula de genética, eu fiz o meu resumo, mas eu simplesmente nem liguei para exercício, não quero nem saber. Não adianta, sabe? Porque na hora você vai marcar questões, sabe? Você vai ter que praticar, sabe? Você vai ter que fazer exercício na hora, você vai simular uma prova discursiva. Então não adianta nada você estar só estudando, fazendo resumo, porque você não vai apresentar um seminário, você vai
fazer uma prova objetiva em que você vai ter que marcar ali o que tá certo e o que tá errado. Então é muito importante o exercício por isso. Às vezes as pessoas, elas dizem que elas estudam, só que assim, a melhor forma de você saber se você realmente está entendendo o conteúdo é você fazendo exercício. E você não simplesmente não faz exercício, então quem vai saber se você está sabendo ou não? Você não vai estar enganando o mundo, você vai estar se enganando. Então toma muito cuidado, tá? Porque é muito importante. Você não vai querer chegar no dia da prova e ter pensado, nossa, eu sabia esse conteúdo, mas eu só assistia a videoaula e eu não sabia que quando tinha uma questão eles perguntavam desse jeito e eu não foquei nisso. Então não queira se arrepender, sendo que ainda dá tempo, sabe? Pra quem quer cursos mais concorridos do tipo medicina, direito, arquitetura, veterinária, enfim. Eu não sei se ainda dá tempo, porque a nota de corte desses cursos são muito altas, sabe? Então você vai ter que estudar muito, vai ter que focar muito, vai ter que estar estudando e estar aprendendo de verdade, sabe? Vai ter que fazer muitos exercícios. Talvez você consiga, assim, ficar ali na nota de corte, enfim. Se por caso você não tenha estudado durante o ano inteiro e queira estar estudando agora, sabe? Tô falando isso. Agora, se o seu curso não for um curso concorrido, tá? Pega esse método, minha filha, e vai lá, corre, estuda, foca muito que você vai conseguir. Até mesmo as pessoas que vão prestar vestibular para curso concorrido talvez consigam. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo se vocês estão estudando para vestibular, como que foi o ano de vocês de estudo, se vocês começaram muito empolgados e depois ficaram desanimados, ou se foi o contrário, ou então se vocês conseguiram se manter firmes do início ao fim. É isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.